Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Boa tarde. Em Arapiraca, 13 horas. 1h em ponto. Anota aí. Muito bem, hoje, quarta-feira, dia 13 de março do ano da graça de 2024, a gente recebe aqui, pois é, né, estreando aqui na nossa parceria aqui no Saúde em Foco, a Climag, representada hoje pela sua titular, doutora Laura Fonseca, ginecologista e obstetra. E olha, que assunto, mulherada, assunto interessantíssimo para todas vocês e para nós também, né? A gente vai explicar por que depois. Saúde íntima, né? Como é que você deve cuidar aqui da sua saúde íntima? Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Obrigado pela confiança, pela parceria, né? E é sempre um prazer recebê-la aqui nessa primeira vez no nosso programa. Obrigada, André, por estar aqui, né? Nessa primeira vez. E serão diversas vezes, né? Nesse ano, se Deus quiser. E aí, como você falou, que é um tema super importante, super atual, sempre será atual. E super do nosso dia a dia, né? Bem do nosso dia a dia, a saúde íntima é um tema que abrange muito além do cuidar da nossa genitália. A gente cuidar como um todo, né? Da mulher como um todo. Esse fim de semana, eu participei de um evento, eu falando que nós ginecologistas, nós somos o clínico da mulher. Então, a gente não olha a mulher, as pessoas acham que a gente olha a mulher e só vê uma vagina. E não é assim. A gente tem que olhar a mulher de uma forma integrada. E aí a saúde íntima é justamente isso. A gente olhar a mulher de uma forma integrada, porque tudo tem a ver, né? Tudo o que a gente faz, o que a gente come, o que a gente faz no nosso dia a dia, o que passa na nossa mente, interfere no nosso corpo e a nossa saúde íntima, né? A nossa saúde genital, ela é interferida. Tá, eu separei aqui 10 tópicos. Certo. Espero que a gente consiga falar sobre isso, mas vai dar tempo sim. Vai. Né? Porque a saúde íntima da mulher é fundamental para o seu bem-estar, né? E a qualidade de vida da mulher. Adotar hábitos saudáveis, por exemplo, de higiene e cuidado para ajudar a prevenir infecções e outros problemas. Então nós elencamos aqui 10. Primeiro, mantenha a área genital limpa e seca. Por que isso é importante? Sim. A nossa genitália, a gente tem que lembrar que a genitália da mulher ela é um órgão interno, né? O homem, o órgão dele é totalmente externo. Então, por isso que o homem ele tem um risco menor de infecções, né? A nossa genitália, ela já é um lugar quente e úmido, né? A gente tem secreções vaginais, que são secreções fisiológicas, secreções normais, que vêm do colo, da vagina, da entrada ali, de glândulas da entrada da vagina. Tem uma flora ali. Né? E ali tem uma flora e que aquela flora, ela está em equilíbrio. Então, a gente tem fungo, a gente tem bactérias, a gente tem diversas células ali naquele ambiente. E eles têm que estar em equilíbrio. Então, se eu deixo aquele ambiente mais úmido, quente, o que é que vai acontecer? Aquelas bactérias, aqueles fungos, eles podem se proliferar. Vai existir um desequilíbrio ali naquele ambiente e acontecer as infecções, né? Como a candidíase, como a vaginose bacteriana, que são tão comuns na mulher. Tá, então tá respondido. Então, aí. assim, é importante. Desculpa, viu, Andrei? Fica à vontade. E assim, por favor, eu falo muito, assim, as minhas pacientes sabem que eu falo bastante. O importante aqui é falar muito mesmo, né não, Sérgio? Aí, assim, qualquer coisa você diz, olha, Laura, peraí um pouquinho. Então, como é que a gente pode, né, deixar essa nossa área, já que já é úmida, já é quente, deixar mais arejada, né? Então é importante. O nosso clima já é muito quente. E nem me fale em quentura, porque Pois parece é. que de ontem pra cá o ventilador lá de cima não tá funcionando muito bem, não. Pronto, tá muito quente, né? Abafado. Muito abafado. E aí, a mulher, ela precisa o quê? Usar calcinha de algodão, né? Porque vai ali absorver melhor e ali as secreções. A gente precisa usar roupas leves, né? Então, usar mais vestido, usar mais saia. Se for usar uma calça, que seja uma calça mais folgadinha. Porque às vezes a mulher gosta o quê? De andar toda apertada, né? E aí a gente precisa evitar isso no nosso dia a dia, porque isso pode ser prejudicial. Você já se antecipou ao meu segundo tópico. Eita. E fique à vontade, tá Tá. tudo certo, tá tudo certo.
use roupas íntimas, confortáveis e respiráveis. Isso, que são as calcinhas de algodão, né? Eu sempre falo assim, deixe para aquela calcinha, né? Aquela calcinha de renda, o seu fio, né? O seu fio dental, a sua roupa íntima para momentos especiais. Ocasiões especiais. No nosso dia a dia, realmente a gente tem que procurar conforto. E a nossa saúde íntima realmente está vinculada a isso, né? A roupa que a gente veste, não só a roupa íntima, mas a roupa mesmo, né? Usar vestido, usar mais saia, usar mais shortinhos, shorts folgados, não roupa muito justa, porque isso realmente pode interferir. Como também a alimentação, né? Agora que trouxe água, né? Então a água é super importante, a gente tomar bastante água. Tanto para evitar as infecções vaginais, como infecção urinária. Obrigado, Janaína, pela água. Obrigada. Né? Excelente aqui. Vamos lá. Doutora, tem algum... quando eu comecei a minha carreira na indústria farmacêutica, mais ou menos uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, na época ainda era propagado um sabonete íntimo, né, que tem ácido lático e tal. Você vai lembrar, todo mundo vai saber aqui, né? Que hoje já é de procura espontânea. Esse produto não é mais propagado, mas é um sabonete íntimo muito, muito... É da Sanofi. Pelo menos na época era da Sanofi, né? Que é o Dermacide. Vou dar nome aqui aos bois, tá? Que é o mais conhecido. Isso, né? E tinha muita mulher que fazia daquilo um uso diário, tá? E aí o que é que acontece? Na época, suas colegas sempre diziam para a paciente, olha, isso aqui não é para usar sempre, não. Isso aí é para usar quando o pH está desequilibrado, quando você vem aqui no consultório que faz um exame e tal, e tem a sua... Porque o meio ele tem que estar equilibrado. Nem ácido, nem... Na verdade, a nossa vagina, o meio da nossa vagina, ela é ácido. Então, a gente não pode utilizar algo que modifique esse pH. Exatamente. Né? E a gente não lava a vagina, né? A gente lava a vulva, que é a parte externa. A nossa vagina, ela é autolavável, né? Essas secreções, ela é autolavável. Então, a gente não vai lavar o introito vaginal, a vagina. Então, a parte externa, ela é a área caracterizada, ela é pele, né? Normal. Então, eu não preciso de um produto específico para essa área. E na maioria das vezes os produtos eles usam, né, um pH diferente. Então, o que eu oriento normalmente para as minhas pacientes é que ela use o sabonete do banho normal ou um sabonete de pH neutro. Tem pessoas que querem ter, que gostam, que tem aquele hábito de usar. Então, assim, quando utiliza no máximo uma vez por dia. Mas tem pessoas que usam o tempo inteiro. Mas, assim, realmente o mais indicado é utilizar ou um sabonete de pH neutro ou um sabonete normal, que também não seja antibactericida. Porque senão eu estou tirando ali a proteção da minha pele. A proteção natural. Natural. É, isso aí. Evite produtos perfumados ou irritantes. Produtos perfumados ou irritantes, como desodorantes íntimos. Olha aí, viu, mulherada? Pois é. Tem um negócio aqui que... Duchas vaginais, olha aí. E sprays de higiene íntima podem irritar a área genital e alterar o equilíbrio natural de bactérias saudáveis, aumentando o risco de infecções. Para quem está assistindo a gente aqui no NN Play, manda suas dúvidas, pode mandar no nosso chat aqui, ou então pelo 99639-8389, que é o nosso WhatsApp. O assunto é saúde íntima. A gente está falando da saúde íntima da mulher, tá? Então, se você, mulher, tem alguma dúvida, manda a dúvida para cá que a doutora Laura Fonseca vai responder para você. 99639-8389. Aí evitar produtos perfumados ou irritantes. Evitar o uso desses produtos e optar por sabonetes e itens de higiene pessoal suaves e sem perfume. Sim. Doutora, é claro que, por exemplo, eu vou comparar aqui, né? A vagina é um meio que tem uma flora. E se tem uma flora, em determinado momento, em determinado tempo, não tem como ficar cheirosinho a vida inteira não, meu filho. Não é? Uma hora vai desequilibrar, vai precisar de limpeza, vai precisar de asepsia. E não vai ficar cheiroso.
Aí a mulher vai, usa uma ducha higiênica, usa um desodorante. O que é que pode acontecer com quem acha que está fazendo uma coisa muito boa e na realidade está agredindo Eu a sua sempre intimidade? digo que na higiene íntima, menos é mais. Certo? Então, assim, eu ainda, juro, ainda não entendi o sentido de você ter um desodorante íntimo. A nossa vagina, ela tem um cheiro natural, cheiro de vagina, né? A partir do momento que ela começa a ter um odor desagradável, um cheiro característico, por exemplo, cheiro de peixe podre, né? Que pode acontecer devido a algumas infecções, realmente você precisa procurar um médico. Mas, por exemplo, como a gente falou aqui, né? Que a gente tá no meio quente. Eu ia fugindo aqui, que eu olhei a figura, fugiu aqui. E aí, o tempo da gente é muito quente. Então, a gente sua. Não tem como não suar, Sim, né? a E gente se transpira. sua, né? Então, vai transpirar e transpira para a área. Principalmente da mesma forma que eu falei. Dependendo da calcinha que você usa, né? Da roupa íntima. Dependendo da calça que você usa. Se você tiver com uma calça jeans muito apertada. Se você vai fazer um exercício físico. Então, vai ter um cheiro característico. Mas você tomou um banho. Vai ficar tranquilo, entendeu? Então, não precisa utilizar esses desodorantes, né? Nem duchas, não, é contraindicado, porque isso vai alterar a flora vaginal. E alterou a flora, vai vir infecção. E se essa flora, ela continuar alterada, vai começar a ter as infecções recorrentes, né? Que aí você trata, daqui a pouco, São mais as infecção. chamadas recidivas. As recidivas, isso. Tá o tempo inteiro, né, tendo infecções. Por quê? Porque essa flora está totalmente desequilibrada. Então, é super importante, né, a gente manter essa flora vaginal em equilíbrio. Então, não é indicado desodorante, nem nada, desodorante íntimo, em nenhum momento, e nem duchas vaginais. Perfeito. O quarto, pratique sexo seguro. O uso de preservativos pode ajudar a reduzir o risco de infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, que podem causar inflamação e irritação na área genital. Certifique-se de usar preservativos durante a relação sexual e faça exames regulares para detectar possíveis infecções. A gente está no mês, inclusive, característico, março. Isso, o março lilás. Isso. Então, o preservativo, ele é de uso de extrema importância, né? Ele é o único método anticoncepcional que vai prevenir contra infecções sexualmente transmissíveis, né? A gente tem uma gama enorme de métodos anticoncepcionais, mas ele vai prevenir gestação. O preservativo, ele vai realmente prevenir essas doenças, e a gente tem diversas doenças. E hoje a gente está no Março Lilás, que o Março Lilás é um mês de conscientização e prevenção do câncer de colo uterino, que é um câncer totalmente prevenível, né? Só que também existem infecções sexualmente transmissíveis que, dependendo da região em que ela esteja e da lesão que está, né? Onde ela está e do tipo de lesão, só o preservativo não vai ser suficiente. Então, por exemplo, se eu tenho herpes genital, herpes é quando tem aquelas bolhas, né? Que eu posso ter o herpes oral, que é na boca, e o herpes genital. Então, se eu tiver lesão aqui na parte de cima, né, do capuz, na parte de cima, na parte que não pega ali, por exemplo, o preservativo você vai colocar no pênis, né, no pênis do homem. Então, se ele tiver ali no escroto ou na parte de cima, então vai ter contato, então vai pegar, né? Se tiver verruga nessa região, também vai pegar. Então, se tiver a lesão, realmente é importante esses tipos de lesão também evitar a relação nesse período em que essa lesão está ativa. Mas o preservativo, ele é super importante. O HPV, a forma, né, de transmissão é principalmente através da relação sexual. E a prevenção, a partir do momento em que a mulher ela começa a ter a vida sexual, ela começa a precisar fazer esse rastreio. Que esse rastreio é com a citologia oncótica, que é importante fazer todos os anos. E nesse exame, a gente vai avaliar se existe alguma lesão. E nessa lesão, dependendo da lesão que acontece, a gente vai tratar e essa lesão não vai evoluir para um câncer de colo. Por isso que é tão importante esse acompanhamento. Tá. Tem outro aqui.
que é: faça exames regulares. Faça exames ginecológicos regulares para detectar problemas de saúde íntima, como infecções, IST e câncer de colo de útero. Consulte o seu ginecologista regularmente para discutir qual o problema de saúde íntima que possa ter e fazer um plano de tratamento se necessário. As consultas de check-up ginecológico também são importantes para tirar dúvidas e falar de assuntos que muitas vezes são reprimidos em outros contextos. A gente está... eu estava imaginando aqui, você falando aqui, que no meu tempo de criança, né, de adolescente, quando uma menina menstruava na escola, nossa, era uma vergonha que ela passava um mês sem ir lá, né? Hoje se fala, a gente tá falando aqui de vagina, gente. No YouTube, na rádio, todo mundo ouvindo aí. Isso há alguns anos atrás, isso era um tabu que as pessoas nem falavam esse nome. Uhum. Entendeu? Quando a gente recebe aqui o Dr. Lenildo, por exemplo, que a gente vai falar da saúde masculina em relação ao exame do toque há 20 anos atrás, meu Jesus, o homem dizia, principalmente o homem aqui do interior, dizia: vou nada, meu filho, vou fazer esse exame não, né? E hoje a Sociedade Brasileira de Urologia comemora, porque existe uma adesão hoje por parte dos homens, porque é melhor você fazer o exame, que nada tem de íntimo no exame de urologia, do que você ter um câncer de próstata. Com certeza. Entendeu? Então, todo mundo, quem quiser, né? Quem tem coragem de fazer, vai, e a maioria dos homens hoje tem. Ele já falou, ó, dos 20 anos para cá, o que é que aconteceu? Pela adesão dos homens, foi elevado o teto da idade do homem fazer o exame do toque. E agora o exame do toque nem é assim, primeiro o ultrassom, o PSA, no caso do homem, e caso isso aí dê algum problema, o exame do toque. Mas ninguém vai deixar de fazer o exame do toque, por preconceito. Mas 20 anos atrás isso era um tabu. Falar em menstruação, ninguém falava. Né? Talvez a Marília Gabriela falasse lá naquele programa lá que ela tinha com o Clodovil, lá na década de 80, meu Deus. Tu é de Sasha pra cá, eu sou de Xuxa pra lá. Então, né? Não, eu sou um pouquinho antes, mas não tô também nesse tempo aí, não. Entendeu? Mas é importante falar sobre isso, porque hoje a ligação que você tem com a sua paciente é uma relação de muita confiança. Quando alguém escolhe você para ser a ginecologista dela, né, ela tá se desnudando literalmente para você. Que nem eu falei assim, a ginecologia é algo que me encanta, assim, é uma especialidade que me encanta, tanto que eu quis fazer GO, né? Porque a gente trabalha, a gente cuida da mulher em diversas fases da vida dela, né? Então, a partir do momento em que ela tem a menstruação, ela já precisa começar a ir para ginecologista. Às vezes até um pouco antes, né? Porque existem casos aí que às vezes o pediatra pede pra gente fazer alguma avaliação de puberdade precoce, então a gente pode fazer uma avaliação até antes dela menstruar. Mas normalmente o mais comum é quando começa a menstruar. Então a gente pega toda essa fase. Quando aquela mulher começa a vida sexual, quando engravida, né? Depois quando entra no climatério, que é a fase pré-menopausa, na menopausa e pós-menopausa. Então a gente cuida de todas essas fases. Então é super importante. E aí a gente cria esse vínculo, né? E a consulta do ginecologista, ele não deve se resumir unicamente em tratar doenças. Hoje, o foco da gente é a prevenção. E qualidade né? de vida. E qualidade de vida. Então, assim, a gente não trata. Lógico, tem a doença, a gente trata. Mas ali na consulta, a gente orienta. Tanto que a gente tem também exames de rastreio, como eu falei, da citologia. Mulheres acima de 40 anos, fazer a mamografia, as ultrassons, os exames de sangue, que aí vai depender de cada idade, das patologias que a paciente tem, das queixas que a paciente tem. E também da parte da sexualidade, que é um tema que a gente precisa abordar. Eu acredito que ainda continua, muitas vezes, sendo um tabu falar sobre isso. Mas eu acho que a gente vai desmistificar e diminuir isso a partir do momento em que a gente trata disso de uma forma natural, né? Porque a gente falar da nossa saúde íntima, a gente falar de sexo, né, de sexualidade, é algo natural, faz parte da vida da mulher, né?
Então, a partir do momento em que a gente trata isso de uma forma natural, as pessoas vão conseguindo, né, que nem você disse, se desnudar, se abrir, conversar e às vezes até tratar e cuidar de problemas que vinham aí cronicamente. Verdade. Né? Entendeu? E tem uma coisa importante também, né? Que hoje nós temos uma comunidade inteira de pessoas, porque na década, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, era homem e mulher. E a homossexualidade era um tabu, que não se tocava nisso. Né? Nós temos casais hoje LGBTQI+AP. Então, tem mulheres que têm relacionamento com outras mulheres, né? Tem homens que têm relacionamento com outros homens, eles vão ter que ir ao urologista e elas vão ter que ir ao ginecologista. Isso que é, pronto, quando você começou a falar, super oportuno isso que você está falando, porque muitas das vezes acham, né, muitas mulheres que têm relação com mulheres acham que não precisam, que como não tem relação com mulher, ou com homem, não precisa procurar, não fazer seu preventivo, ou não procurar o ginecologista. E precisa sim. Vamos fazer o seguinte, Vamos lá, vamos pro intervalo, né? Você vai tomar sua água aqui, mandar um abraço aqui pra Verônica Caetano, minha cunhada, Paula Caetano, que tá aqui também, Josefa Andrade, a Flávia Giovana batendo palminha, a doutora Isabela Candiago também, da Climag, que tá aqui, um grande abraço, doutora. E está lá na clínica hoje. Amiga e profissional maravilhosa, super indico, pois é, né? Um grande abraço também para a doutora Isabela. E continua aqui, não sai daqui não, todo mundo que está assistindo aqui já vai para o intervalo. Você tem dúvidas? 99639-8389. Já tem uma pergunta aqui que não é inerente ao assunto, mas você vai responder depois da Kellyanne. Ela diz assim, uma dúvida a respeito do DIU. Qual o mais recomendado? Daqui a pouco, depois do intervalo, a doutora responde. Saúde em Foco, na Rádio NN. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Uma RAM tem.
O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Que só uma RAM tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames.
Laboratório Lacel, a marca da precisão. Que só uma RAM tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com conforto. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Muito bem, gente, vamos fazer um serviço de utilidade pública aqui, tá? O Everton Salgueiro mandou para mim umas fotos da sua Yorkshire Terrier de 2 anos. Olha que coisa linda, né? Aí ele diz assim: me chamo o Everton Salgueiro, meu cachorrinho fugiu de casa aqui no bairro Verdes Campos. É um Yorkshire Terrier de 2 anos. Ele fugiu da rua Benedito Ramos de Oliveira. Essa rua fica por trás do posto Verdes Campos. Aí a gente tá anunciando aqui, tá bom, Everton? O telefone para contato é 99160 6543. 99160 6543. Grande abraço, meu querido, para você, para sua família linda. Tive a satisfação de estudar com a sua esposa aqui na Uneal. A gente se formou junto aqui. Um grande abraço para você. E quando a gente puder anunciar aqui, a gente vai passar as fotos também no Instagram para poder ajudar você a encontrar. Eu tenho um em casa também e eles são realmente da família mesmo, né? Um grande abraço. Então, mais uma vez, se você encontrou ou encontrar uma Yorkshire de 2 anos, então, Yorkshire Terrier de 2 anos, o telefone é 99160 6543. As fotos vão ficar aqui no nosso programa. Estou conversando com a doutora Laura Fonseca, o assunto é saúde íntima. Um abraço aqui, a doutora Larissa Fonseca, que está aqui. Carlos Leite, de boa tarde, manda um abraço para minha mãe Marleide, tá mandado aqui. A Iraneide está aqui também, ouvindo o programa. Doutora, vamos lá, voltar aqui. Mantenha uma alimentação saudável. Depois a gente fala daquela paciente lá que mandou sobre o DIU. O DIU, isso. Qual é a importância de manter uma alimentação saudável para a saúde íntima? Então, eu falo sempre, né? Isso aí é muitas pessoas falam, mas é verdade. A gente é o que a gente come, né? E isso é super importante. A alimentação, ela também mexe em tudo que a gente falou em relação à flora vaginal, né? Então, em relação à nossa alimentação, ela pode interferir na nossa flora vaginal, ocasionando um desequilíbrio. E aí, por isso que é tão importante a nossa alimentação. Uma outra coisa que a alimentação é importante é porque a nossa flora vaginal, ela está intimamente relacionada com a nossa flora intestinal. Então, a gente também precisa ter uma boa alimentação para o nosso intestino funcionar adequadamente, para diminuir e minimizar os riscos de infecções vaginais. Então, por isso que é importante. Além disso, a alimentação, ela está relacionada... A gente fala muito da higiene íntima como somente a parte só de secreção, de infecções, mas também a gente tem aí o nosso ciclo menstrual, né? Que também a alimentação, o estilo de vida tem toda a relação com o nosso ciclo. Hoje eu estava explicando a um paciente antes de vir numa consulta que tinha tudo a ver, eu falando, olha, quando você melhorar, ela dizendo que estava melhorando os hábitos. E aí essa melhora dos hábitos em relação ao exercício físico, a alimentação saudável, vai melhorar também o seu ciclo menstrual. Então, a quantidade de dias, o sangramento,
a quantidade e intensidade dos sintomas de TPM, que são os sintomas pré-menstruais, né? A tensão pré-menstrual. Então, a gente precisa principalmente diminuição dos carboidratos, do açúcar. E o açúcar está diretamente relacionado com o aumento do risco de cândida, né? Com a candidíase. Comer muita fibra, tomar muita água, isso é muito importante. Que é algo que acontece ou pode acontecer com muita repetição, com muita recidiva, né? A candidíase vaginal. Tem outra aqui. Urine após o sexo. Uma coisa só sobre o que você falou da candidíase recorrente. A candidíase recorrente, quando a gente fala em alimentação, né, são vários fatores que podem estar relacionados a essa recorrência de infecções. E a infecção, essas recorrências, eu sempre falo que a gente não trabalha sozinho, né? Então, a multidisciplinaridade. O que quer dizer multidisciplinaridade? É a gente trabalhar com outros profissionais de outras áreas. É super importante. Então, nós da área da ginecologia, a gente trabalha assim, ó, juntinho, unido com o nutricionista. Então, o nutricionista é super importante para a gente. Então, pessoas que têm recorrência de candidíase, muitas vezes precisa procurar um nutricionista que vai melhorar essa parte nutricional desse paciente. Um educador físico para orientar na parte de atividade física. A parte emocional também interfere muito o estresse, a ansiedade, a depressão, a ansiedade aí, né, que é o mal do século. Então, muitas vezes a gente também precisa de um psicólogo, de um psiquiatra. Então, a gente trabalhar em conjunto com esses outros profissionais e falar da importância para o paciente é super importante para a gente melhorar essas recorrências, essas recidivas, tá? E em relação a urinar após o sexo. Então, é importante porque quando a gente tem relação sexual, existe ali um atrito, né? Então, existe ali uma troca de secreções. E aí, nessa troca de secreções, né? Nesse contato, né, com a secreção, ali com as bactérias da pele, pode acontecer de existir uma contaminação e a paciente ela ter uma infecção urinária após a relação sexual, caso não haja essa higienização. Então, após a relação sexual, é importante tomar banho, tá? Mesmo que use preservativo, e faça xixi, né? Urine, né? Após a relação, porque vai minimizar o risco de infecção urinária, de infecções. Então, é importante por causa disso. Tá. Urinar após o sexo. Pratique uma boa higiene durante a menstruação. Isso é um tópico também importante demais. Isso. Trocar o absorvente, né? Tanto higienizar em relação a se lavar, né? No banho, como também porque o sangue ali é um meio de cultura, né? Então, se a gente fica ali muito tempo com o absorvente, se a gente não se higienizar bem, pode acontecer de infeccionar, porque o sangue ali pode contaminar com bactérias e vir a ter uma infecção. E em relação ao absorvente, a gente tem que trocar com certa regularidade. Porque tem pessoas que às vezes só troca quando o absorvente ele está cheio. E aquilo ali pode causar, às vezes, uma irritação, alguma infecção. Então, é importante trocar com uma frequência o absorvente. Doutora, a gente está falando aqui em off sobre o uso frequente de protetores diários. E ele deve ser usado ou não deve ser usado? Não deve ser usado, tá? É outra coisa também que eu me pergunto o porquê do uso, né? Então, assim, o protetor diário, ele pode ser usado, mas ali naquele finzinho da sua menstruação, né? Às vezes eu tô ali, só um pouquinho, só uma borrinha de café, que a gente fala que é quando tá no finzinho, certo? É da forma que a gente fala. E aí você usa um protetor para não estar usando aquele absorvente, que às vezes é incômodo. E aí, nessa fase, tudo bem. Mas fora isso, de jeito nenhum. Porque abafa o que a gente tinha falado no começo da entrevista, né? Ali vai abafar, vai esquentar, pode causar irritação. Não só infecções, mas uma alergia, uma irritação na área externa. Prurido, que é a coceira. Então, não é indicado. Tá. Outra coisa que me veio à mente aqui, que aí você falou assim, André, não sei para que isso existe. Eu também não sei para que existe papel higiênico perfumado. Tá ligado como é que é o negócio? Eu não entendi ainda até hoje. Inclusive, eu queria saber
porque o papel higiênico perfumado, ele pode ser também um fator desencadeante da candidíase vaginal. Isso é verdade ou ele também não deve ser usado? O papel higiênico perfumado. Na verdade, a gente não tem essa orientação em relação ao uso do papel higiênico, porque é um uso muito rápido, né? O que a gente não orienta é o uso do que muitas vezes utiliza, porque vai deixar ali mais úmido, é o uso daquele papel que usa para limpar o bebê. Esqueci o nome. Lenços umedecidos. Lenços umedecidos. Isso não é indicado. Mas o papel não tem muita interferência, não. Tá. Eu só não entendi Porque assim é rápido, a gente usa ali, tá? Mas o lenço umedecido você usa e ali fica a substância ali em contato, né? Porque ele tem um sabão, ele fica molhado. Então o lenço umedecido tem pessoas que usam muito assim, vai viajar, para não estar usando o papel higiênico, usa o lenço umedecido. Mas é pior. Tá. E a última aqui, conheça seu corpo. É importante que as mulheres conheçam a aparência e a sensação normal de sua área genital para que possam identificar quaisquer mudanças ou qualquer problema de saúde rapidamente. Faça regularmente um autoexame para detectar possíveis anomalias, como feridas, inchaços ou manchas. Se notar algo incomum, consulte sua ginecologista. Sim, o autoconhecimento é super importante. Às vezes, as pessoas, eu acho que hoje menos, mas ainda existe mulheres que têm vergonha de olhar para sua genitália, né? Olhar, de ver. E aí é importante você conhecer, porque se algo ali mudou, pode até ser que não seja algo grave, né? Algo anormal. Mas se mudou, você precisa procurar o ginecologista, né? Se aparecer uma verruga, se aparecer uma úlcera, uma bolha, o que for, tem que procurar imediatamente para a gente poder fazer o tratamento e orientações adequadas. Sim, pode falar. Em relação à consulta, que a gente falou e depois não concluiu, em relação que eu não concluí, a consulta ginecológica, ela precisa ser feita no mínimo anualmente. Tá? Porque algumas pessoas às vezes ficam na dúvida. Precisa ir de 6 em 6 meses? Não é obrigatório. Pelo menos uma vez ao ano, esteja no seu ginecologista para fazer sua citologia, colposcopia, seus exames de sangue, seu ultrassom, né, das mamas, se tiver indicação de mamografia, né, as orientações. E se preciso, né, e outras vezes, fiz meus exames, está tudo ok, mas daqui a pouco notei alguma lesão na minha vulva. Eu vou procurar novamente, mas naquele momento estava tudo ok e apareceu. Ou se realmente o médico vê que aquele problema daquela paciente precisa de uma regularidade. E aí vai depender de cada caso para ir mais vezes ao médico. Tá, vamos retomar aqui a ideia das pessoas que têm relações homoafetivas, mulheres que têm relações homoafetivas, né? Que a gente vinha falando antes do intervalo, que às vezes, você falou aí que elas podem até negligenciar porque, não estou tendo relação com o homem, então eu não preciso procurar a ginecologista. Isso é mito, né, doutora? Isso é mito. Deve procurar, deve perguntar do mesmo jeito. Sim, com certeza. A gente tem... E a gente cuida da saúde da mulher, tá? Então, a gente cuida do modo em geral. Então, ela pode ter relação sexual com homem, com mulher, com quem for. Né? A gente tá ali para orientar, né? A gente vai orientar. Precisa fazer seus exames, sim, rotineiros. Precisa fazer sua citologia, sim. E a gente, como médico, tá ali para orientar, como tá ali para orientar qualquer pessoa, independente da vida, né? Com quem faz sexo, com quantas pessoas faz sexo. A gente tá ali para orientar a prevenção de patologias, né, a prevenção, o autoconhecimento, né, orientar em relação a isso também é importante. Tá. Nesse caso, né, no caso das mulheres que têm relações homoafetivas, o correto é ir o casal à consulta? Assim, na verdade tem que ir as duas, tem que ir se consultar, mas não é obrigatório. Quando você vai para uma consulta, não é obrigatório as duas entrarem juntas, né? Entendeu? Porque na verdade, só entre as duas juntas se quiserem. Por exemplo, o acompanhante, ele não é obrigatório.
ele é um direito do paciente, mas só entra se o paciente quiser, Uhum. certo? Porque, por exemplo, pode ser que tenha coisas ali que ela queira falar para o ginecologista que não, naquele momento, não vai falar para a parceira. Pode ser também que uma tenha uma ginecologista e outra E outra tem outra ginecologista, Não é? entendeu? Uhum. Então, assim, pode acontecer, eu tenho pacientes que eu cuido do casal, já tem outras pacientes que não. Então, assim, isso é muito Relativo. né, relativo. Como também pode ir para outro ginecologista e entrar acompanhada, Uhum. né? Isso aí vai da escolha da paciente mesmo. Agora vamos tirar a dúvida aqui da Keliane Gonçalves, que ela diz assim, uma boa tarde, uma dúvida a respeito do DIU. Qual o mais recomendado? Essa pergunta é muito frequente, que nem eu tinha dito a você, né, André? Sempre aparece, eu boto sempre no Instagram e sempre vai dizer qual anticoncepcional que é mais adequado, qual DIU que é mais adequado. Na verdade, eu não posso dizer qual DIU é mais adequado. A gente vai dizer qual DIU é mais adequado para aquela mulher, certo? Então, antes de eu dizer qual o tipo de DIU é mais adequado, a gente tem que passar pelo quê? Por uma consulta ginecológica. Na consulta ginecológica, eu sempre digo aos pacientes assim, nenhuma pergunta ali a gente faz por curiosidade. Tudo existe um motivo da gente perguntar, né? Da gente fazer aquele questionário, aquela anamnese. E aí, dependendo, né, ali do ciclo menstrual daquela paciente, do que aquela paciente deseja, né, do fluxo menstrual, né, se aquela paciente tem alguma patologia ou não, se ela tem cólica. E aí, dependendo disso, a gente vai avaliar qual o melhor método e qual o melhor DIU para aquela mulher. Uhum. Tá? Então, a gente não pode dizer assim do nada. O DIU de cobre é o DIU Kyleena, é o Mirena. Não, vai depender realmente da mulher, de cada mulher. Tá certo, tá falado aí. Muito bem, conversei com a doutora Laura Fonseca. Olha a mensagem. Tem mensagem aí? Então coloca no ar, 99639-8389. Vamos lá, Sérgio. Boa tarde, André. Boa tarde, doutora. A senhora falou agora numa parte principal, que é sobre esse que a gente usa, né? O protetorzinho, né? Eu tenho o hábito de usar. Eu tenho 61 anos, né? Tomo um remédio para pressão. E então, quando eu viajo, que você pega um carro com ar-condicionado, você consegue fazer xixi mais rápido, né? Assim, o xixi vem a bexiga enche mais rápido. Então, eu tenho o hábito de usar os absorventezinhos, né? Os carefreezinho que a gente chama, protetor, para esses casos, que às vezes você vai no banheiro e não tem papel higiênico. Então, nesse caso, eu uso porque eu gosto de proteger. Vai para um baile, então eu boto um por quê? Porque lá não... Cortou. Pronto. Tá vendo que é uma coisa muito do cotidiano, né, da mulher. Mas, como eu falei, se usa de forma eventual, não tem problema. Por exemplo, eu vou viajar. Não viajo todos os dias, né? Se viajar todo dia, aí realmente não é indicado. Mas eu vou viajar, as pessoas falam muito, né? Porque às vezes pega um carro, vai para aquele local, não tem papel higiênico, aí vai ficar com xixi, molhando a calcinha, né? Melando a calcinha, vai passar o dia todo fora. Nessa ocasião, tudo bem, se é uma coisa esporádica. O que a gente não orienta é usar sempre, o tempo inteiro. Né? Tem gente que usa, faça chuva, faça sol, e está ali com protetor diário. Então, isso não é indicado, não. Tá. Então tá falado, tá respondido aí, Keliane. Muito obrigado pela participação, tá? Muito bem. Aí a gente conversou com a doutora Laura Fonseca. Você vai encontrar a doutora Laura Fonseca aqui na Climag, tá aí na tela, a logomarca. O endereço é Instagram, no Instagram, tá? O endereço é @Climag com 2 M's, né? O G mudo no final, underline, tá? Climag. E o telefone para você marcar, teve alguma dúvida? Então, telefone e WhatsApp é 82, para quem tá fora de Arapiraca, 99835-2191. Tá aí, @Climag, tá na tela aqui do NN Play, ou então pelo WhatsApp 99835-2191. Doutora Laura, obrigado por ter vindo. Muito bacana esse primeiro bate-papo da gente aqui na realidade, que não vai ser o último, a gente sempre vai estar conversando por aqui. Isso. E o pessoal da clínica também. E seja sempre bem-vinda para nos dar essas aulas aqui e tirar as dúvidas aqui da mulherada. Muito obrigada. E foi um prazer, foi ótimo participar.
E aí, nesse ano, a gente vai conversar bastante, se Deus quiser, Tá né? bom, tá Foi jóia. um prazer enorme. Tá tudo certo. Muito bem, gente. Amanhã eu vou receber o doutor Aquiles Lima. E olha o tema da entrevista de amanhã, né? Doutor Aquiles Lima, cirurgião vascular, vai estar com a gente aqui. E aí, vamos colocar o exercício físico e a saúde vascular com o doutor Aquiles Lima, tá bom? Então não perca amanhã às 13 horas no programa Mais Saudável do Rádio, doutor Aquiles Lima e a saúde vascular. A gente volta amanhã se Deus quiser. Tchau.